Nessa semana o ChatGPT soltou uma atualização que causou polêmica aqui no digital, que trouxe à tona novamente aquele assunto sobre o impacto que a inteligência artificial tem em algumas profissões que são mais artísticas, né? São mais artesanais. Provavelmente você já deve ter visto a trend do estúdio Ghibli, que a pessoa ela sobe a imagem no ChatGPT, pede para o chat recriar aquela imagem fazendo uma animação no estilo estúdio Ghibli, que é um estúdio de arte e animação japonês que faz diversos animes muito famosos. E isso foi motivo para causar muita polêmica e discussão sobre o assunto novamente. Ano passado a gente teve o mesmo acontecendo, só que foi com a dublagem. O avanço da inteligência artificial fez com que fosse muito fácil de você replicar a voz de atores, de dubladores e conseguir colocar isso no seu conteúdo, no seu vídeo, no que você fosse criar, sem necessariamente ter que pagar nada por isso. É meio que você roubar a propriedade intelectual de outra pessoa. O mesmo acontece esse ano, porque agora com essa atualização do ChatGPT, fica muito fácil de você roubar o estilo de outros artistas, o estilo de outros profissionais que passaram a vida inteira aprendendo como fazer aquilo, masterizaram aquele estilo de arte, criaram a sua assinatura, ou seja, quando você vê uma arte daquele estilo, você sabe quem que fez aquilo, porque o cara popularizou e simplesmente agora chega uma inteligência artificial e rouba a parada e entrega isso para todo mundo, para qualquer pessoa poder replicar aquilo sem ter que contratar o profissional para fazer a arte em questão. Então a discussão ela foi em cima desse ponto. Só que nesse vídeo aqui eu quero trazer uma visão um pouco diferente fora dessa discussão, que é o seguinte: existe um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde a gente acompanha a história de um garoto que recebe um ticket dourado ao comprar uma barra de chocolate, e esse ticket permite a entrada para a fábrica do Willy Wonka, que era o maior fabricante de chocolate do mundo, né? Perdeu o pódio ali pro Mr. Beast. Mas nesse filme a gente acompanha a trajetória desse garoto que é pobre, indo até a fábrica, e no final do filme, spoiler se você ainda não viu, mas eu acho que todo mundo já sabe o que acontece, esse garoto, ele se torna o herdeiro do Willy Wonka. O Willy Wonka, ele tá buscando ali alguém para ser o sucessor e ser dono da fábrica dele, porque ele não tem filhos. E aí ele faz essa meio que competição, entrega os tickets dourados ali aleatoriamente, as crianças vão até a fábrica e uma delas é escolhida para ser o próximo dono. Esse menino muito pobre, ele acaba ganhando a fábrica e tudo muda, a vida dele muda. E tem um ponto muito importante no filme, que é: esse menino, ele é de uma família muito pobre, cujo pai trabalhava numa fábrica que, se eu não me engano, era de creme dental, era de odontologia, alguma coisa assim. E aí essa fábrica, ela acabou mandando o pai desse menino embora porque houve a industrialização. As máquinas começaram a fazer o trabalho dos humanos de uma forma mais eficiente, ou seja, fazia tudo muito mais rápido, com menor custo, e foi muito melhor para a empresa. Então, por conta do pai ter sido demitido da fábrica, ter perdido o emprego dele para uma máquina, que a família dele acabou sendo pobre, ele foi para a pobreza. Só que no final do filme, a gente vê que a história tem um final feliz. O garoto, ele fica com a fábrica de chocolate e o pai do garoto, ele consegue um novo emprego na mesma fábrica que ele trabalhava, criando pasta de dente. Só que agora ele conseguiu um emprego lá como o cara que arruma as máquinas. Eu sempre penso nisso porque vira e mexe, na nossa história, na história da humanidade, isso sempre acontece. Anos atrás, a gente não tinha luz, a gente não tinha eletricidade, e existia um cara, anos assim, séculos atrás, existia um cara que a profissão dele era passar pelas ruas acendendo as luminárias dos postes, porque era tudo, se eu não me engano, era gasolina na época, não sei se era gasolina, só parafina, mas o cara, ele ia lá e acendia a lamparina, ele só trabalhava com isso. Depois que veio a eletricidade, esse cara simplesmente se tornou desnecessário. A gente não precisava mais de uma pessoa contratada sendo paga para acender a luz na rua. É eletricidade, é só você acender um switch lá que tá tudo aceso. Então esse cara perdeu o emprego dele. Quando a gente teve a Revolução Industrial há muitos anos atrás, aconteceu a mesma coisa. As indústrias mandaram embora vários operários porque não fazia mais sentido manter aquela mão de obra, sendo que as máquinas já tinham evoluído a um ponto de fazer aquele trabalho manual. Por isso que no filme da Fantástica Fábrica de Chocolate a gente vê esse exemplo, porque ele ilustra uma coisa que aconteceu na história da humanidade. Pegando um outro exemplo dos tempos atuais, você já vai entender onde eu quero chegar. Assim, eu vou falar uma coisa agora que vai revelar minha idade aqui, que é o caso dos cobradores de ônibus. Quem é muito novo, nunca sequer na vida viu um cobrador de ônibus, mas quem já é um pouco mais velho, passou por essa fase, sabe que quando você ia pegar um transporte público, tinha um cara sentado no meio do ônibus, lá antes da catraca, que ele pegava o teu dinheiro e passava ali o cartãozinho para você
passar a catraca e sentar no ônibus. Só que chegou um ponto que esse cara simplesmente se tornou desnecessário, porque veio a aproximação, veio o bilhete único, e aí você poderia passar lá de forma automática e estava tudo certo. Depois foi sendo reduzido a utilização do dinheiro, então poucas pessoas começaram a utilizar o dinheiro para pagar a passagem. Isso poderia ser feito pelo próprio motorista, então as empresas de transporte público simplesmente tiraram a profissão do cobrador de ônibus de circulação. Então, muitos profissionais perderam os seus empregos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a história ela vai se repetir novamente. Um fato curioso aqui é que teve uma vez, quando eu era mais novo, eu perguntei para um professor meu por que a gente tinha que estudar história na escola. Por que fazia sentido a gente ter a matéria sobre coisas que já aconteceram, sobre eventos que não impactam mais a nossa vida. Eu achava uma perca de tempo isso. E ele me respondeu da seguinte forma: nós estudamos história para não repetir os erros do passado. Eu não sei se ele falou um jargão, mas aquilo fez sentido para mim na época. Eu refleti muito sobre isso depois. Eu lembro disso até hoje, então querendo ou não, foi uma coisa marcante, porque faz até que sentido isso, né? A gente aprende com os erros do passado e a gente não quer cometer aqueles erros de novo. Então, a gente não quer passar por uma guerra mundial novamente, a gente estuda por que essa guerra aconteceu para que não aconteça novamente. Então, é uma forma da gente evitar esses erros. E a história tá para se repetir de novo, e quando a gente olha para o passado, a gente percebe que muitas das vezes a industrialização, ela pendeu para o lado da automação, pendeu para o lado da produtividade. E é por conta disso que a gente tem tudo que a gente tem hoje. Ou você acha que você teria celular, você acha que você teria seu computador, eu teria esse microfone, essa iluminação, se pessoas não tivessem perdido o emprego delas para evolução? Não, a gente não teria nada disso. É legal uma coisa dessa? É certo uma coisa dessa? Não, eu não acredito que seja. E o que acontece? A gente está vendo o mesmo acontecer agora com o mercado digital, com o mercado de artistas. É como se o mercado artesanal estivesse chegando no mercado digital, porque agora você vai ter o cara que faz o design na mão e você vai ter o cara que faz o design de forma automática com inteligência artificial. Então agora vai existir tipo o design artesanal, digamos assim. Essa parte de roubar a propriedade intelectual, não vou entrar nisso, não preciso dar minha opinião sobre isso, mas o ponto aqui é o seguinte: a história ela tá para se repetir. A gente vai ver diversas profissões do mercado digital perdendo potência, sendo totalmente irrelevante nos próximos anos. Pode ser o designer, o editor de vídeo, o copywriter, o gestor de tráfego. A gente vai ver muitas profissões mudarem aqui dentro. E assim como acontece no filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, eu acredito que o mesmo pode acontecer com todo mundo que trabalha aqui dentro do digital, com todo mundo que quer ganhar dinheiro com a sua própria arte. Você talvez não vá ser o cara que vai produzir o resultado final na mão, com toda aquela arte, mas sim o cara que vai comandar a máquina que vai criar aquilo. Eu acredito que uma das coisas mais importantes desse momento que a gente está vivendo, onde as imagens estão sendo geradas automaticamente, as artes estão sendo criadas com mais facilidade, vídeo está sendo editado de uma forma mais automática e com mais dinamismo, todo esse momento, o mais importante eu acredito que seja a gente entender como que nós podemos se manter insubstituíveis dentro do mercado de trabalho, dentro da nossa sociedade. Porque uma coisa que eu sei que é inevitável, porque a história já falou pra gente isso várias vezes, é que a evolução ela é inevitável. As coisas vão acontecer. A gente pode reclamar, a gente pode protestar, a gente pode falar que não quer, que aquilo é proibido, que aquilo é errado. No final do dia, é inevitável. É simplesmente inevitável. A gente pode reclamar e a gente pode tentar lutar contra a evolução, mas vai ser um esforço em vão. A gente simplesmente vai perder essa guerra. Então, o que eu acredito que é mais benéfico nesse sentido é a gente se adaptar. É a gente entender como, mesmo nesse cenário, mesmo nesse futuro que está cada vez mais próximo, a gente pode se tornar indispensável na nossa profissão. Porque as coisas elas não morrem, elas não desaparecem, elas se atualizam, né? Elas se transformam. Então, como que a gente pode se manter no mercado nessa próxima transformação? Esse é o grande ponto. A gente pode reclamar ou a gente pode se adaptar. O tempo, ele vai passar do mesmo jeito, só que o resultado ele vai ser completamente diferente. E você vai ter que escolher, ou você vai reclamar ou você vai se adaptar, porque é inevitável. As coisas vão acontecer, não depende de mim, não depende de você. Depende de pessoas que têm muito mais poder do que a gente e vão fazer aquilo que for melhor para a empresa, para o faturamento, para o dinheiro, para todo o projeto que está inserido naquilo. É inevitável, cara. A gente já viu isso acontecendo na história, isso vai acontecer de novo, e eu não acredito que seja produtivo você ir no Twitter, ou você ir num vídeo igual esse daqui, e ficar se queixando, ficar falando sua opinião sobre por que aquilo não deveria acontecer. Cara,
vai acontecer. Vai acontecer. É óbvio que a gente vai encontrar um meio termo de garantir que a propriedade intelectual de outras pessoas não seja roubada, a gente vai garantir que tudo funcione da melhor forma possível, mas a gente já viu esse filme várias vezes. A gente já sabe qual que é o desfecho dessa história. Alguém vai acabar perdendo com isso. E essa pessoa pode ser você, se você escolher reclamar ao invés de se adaptar. Então eu acho que o ponto mais importante de tudo isso é você não perder tempo reclamando do que está acontecendo, mas encontrar uma forma de você se beneficiar de tudo isso que vai acontecer e já se posicionar nesse próximo mercado, nessa próxima geração de trabalho que está vindo por aí. É basicamente isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Eu percebo que tem muita gente preocupada com o que vai acontecer e muito pouco preocupada com como se posicionar, como se estabelecer, como se adaptar. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse momento que a gente está vivendo, como que você acha que isso vai impactar o seu trabalho e se você já imagina uma forma de você se beneficiar com isso e você se adaptar para não ser um cara dispensável dentro do seu mercado. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque diariamente eu estou postando conteúdos aqui sobre o mercado digital, estratégias de venda, marketing para você conseguir ganhar mais dinheiro e sempre estar vendendo aqui no digital. Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.